Lucas capítulo 11, versos 24 ao 26. Assim diz a palavra do Senhor. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Vamos à presença do Senhor em oração, mais uma vez, amados irmãos. Curve a sua fronte e feche os seus olhos. Poderoso, Santíssimo Deus, nós nos achegamos a Ti, ó Deus, reconhecendo quão pequenos e falhos nós somos, quão limitados e dependentes de Ti, Senhor. A minha oração, ó Deus, é que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine as nossas mentes, aqueça o nosso coração. Aqueles que ainda não Te conhecem, ó Pai, que sejam alcançados pela Tua maravilhosa graça. Que saiam daqui hoje diferente, ó Deus, de como chegaram. Sejam impactados pela Tua palavra. Transformados, ó Deus. Recebam um novo coração. Fale, ó Deus, a Tua igreja por meio da Tua palavra. E que as palavras que saiam dos meus lábios, assim também o meditar do meu coração, sejam agradáveis à Tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Em nome de Cristo, assim oramos. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo que valoriza profundamente a mudança exterior. O mundo acredita que o grande problema do ser humano está em seus hábitos, em suas escolhas, em seu comportamento. Assim, se alguém deixa um vício, muda a sua rotina, organiza a sua vida, passa a frequentar talvez ambientes melhores e adquire certa disciplina moral, logo se conclui: agora está tudo bem. Mas Jesus, neste texto, nos confronta com uma verdade muito mais profunda e muito mais séria. Ele nos ensina que uma vida pode melhorar externamente e ainda assim caminhar para a perdição. É possível abandonar pecados visíveis e mesmo assim permanecer espiritualmente morto. É possível ter uma vida limpa, organizada, até religiosa, e ainda assim vazia. Lucas capítulo 11, versos 24 ao 26, é uma das advertências mais solenes dos evangelhos. Não foi dita a pagãos ignorantes, mas a pessoas religiosas, familiarizadas com as Escrituras, que presenciaram milagres, mas resistiram ao senhorio de Cristo. Jesus havia acabado de expulsar um demônio no texto logo anterior. O povo viu o poder de Deus agir, mas reagiu de forma equivocada. Alguns acusaram Jesus de agir pelo poder de Satanás. Outros pediram mais sinais. Poucos se renderam verdadeiramente. Então Jesus ensina algo fundamental. Não basta que o mal seja expulso. É necessário que o reino de Deus governe. A libertação verdadeira não é apenas tirar o inimigo, mas receber o verdadeiro rei.
É nesse contexto que ele conta essa ilustração, não como uma curiosidade espiritual, mas como uma advertência pastoral. Portanto, eu quero caminhar com vocês nesse texto, destacando algumas verdades. Vejam que Jesus começa dizendo, no verso 24, quando o espírito imundo sai do homem. Percebam, irmãos, o espírito realmente saiu. Houve uma mudança real. Algo aconteceu. A situação inicial foi alterada. O homem estava melhor do que antes. No entanto, isso nos ensina algo importante. Nem toda experiência espiritual é conversão. Nem toda libertação resulta em salvação. Nem toda melhora indica novo nascimento. Jonathan Edwards disse: há uma grande diferença entre ter afeições religiosas e ter um coração verdadeiramente renovado. Uma pessoa pode abandonar vícios, deixar pecados escandalosos, mudar sua conduta, organizar a sua vida, experimentar talvez alívio emocional e até demonstrar zelo religioso e ainda assim continuar sem Cristo. Mateus 7:22 mostra pessoas que até mesmo profetizaram, expulsaram demônios, fizeram milagres. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, e ainda assim ouvirão de Jesus: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. O problema do ser humano não é apenas o que ele faz, mas quem ele é por natureza. Pecado não é apenas um comportamento, é uma condição do coração. Sem regeneração, o interior permanece o mesmo, apenas exteriormente ele parece mudado. E o texto então diz no verso 24, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. Ele anda por lugares áridos, ele anda por lugares secos, ele anda por lugares desérticos, ele anda por lugares de sofrimento, ele anda por lugares em que não há plenitude de vida. O fato é que o mal não repousa, ele não encontra descanso fora do domínio humano. O coração humano é o alvo, o inimigo não desiste, ele apenas aguarda o momento oportuno. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então Jesus diz algo assustador. O espírito imundo, não encontrando repouso, diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. Notem bem essa expressão, minha casa. Mesmo após a limpeza, mesmo após a mudança, o espírito ainda considera aquela vida como sua casa, como sua propriedade. Sabe por quê? Porque não houve mudança de senhorio. Não houve novo senhor. Não houve novo dono. A casa foi varrida, mas nunca foi entregue a Cristo. Irmãos, isso nos ensina que não existe neutralidade espiritual. Não existe terreno neutro. No verso 23, Jesus Cristo disse: quem não é por mim, é contra mim. Um coração não permanece sem dono. Ou Cristo reina,
ou o pecado governa, ou somos servos da justiça, ou continuamos servos do pecado. Martinho Lutero dizia: o coração humano é como uma estalagem. Se Cristo não for o hóspede, o diabo se sentará à mesa. Está até bonita aos olhos humanos. Tudo parece em ordem. Mas há um problema fatal. A casa está vazia. Ela foi varrida e ornamentada, mas não foi habitada. Ela não foi ocupada por Cristo. Não foi selada pelo Espírito Santo da promessa, não foi transformada por dentro. Escute, filho, a casa do coração foi criada para ser habitada. Se não for ocupada por Cristo, algo tomará o lugar. O ser humano não foi criado apenas para evitar o pecado, mas para ser habitação de Deus. Crente, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Limpeza sem habitação não salva. Reforma sem regeneração não transforma. Uma casa vazia, varrida e ornamentada, ela pode parecer segura, mas se estiver vazia, está completamente vulnerável. O inimigo que anda em derredor, ele pode vir a qualquer momento, e ele vem para roubar, matar e destruir. Destruir a sua vida, destruir a sua família, destruir o seu casamento, destruir tudo que você construiu. Filho, se você é uma casa vazia, você está correndo sério risco. Pois uma casa vazia é uma casa em perigo. Vejam que Jesus conclui com uma palavra dura. O Espírito retorna com outros 7 piores. Vejam comigo o verso 26. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Número 7 indica plenitude. A ideia é que essa pessoa agora é habitada por múltiplos demônios, tantos quantos possam habitar uma pessoa. Essa é uma verdade bíblica, irmãos. Há pessoas que são possuídas não apenas por mas por uma legião de demônios. E vejam que há uma gradação na maldade. O texto diz que ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Demônios que escravizam essa pessoa. Demônios que oprimem essa pessoa. Demônios que causam sofrimento físico, emocional, perturbação mental. E vejam, o estado do homem agora se torna pior do que o primeiro, porque além do sofrimento, agora há mais endurecimento, há mais resistência à verdade, há mais cegueira espiritual, porque a verdade foi ouvida e Cristo foi rejeitado. Irmãos, a Bíblia é clara. Quanto mais luz rejeitada, maior a responsabilidade. Pecadores ignorantes estão em perigo, mas pecadores religiosos e resistentes estão em perigo ainda maior, nos instrui o texto de Hebreus. Porque eles sabem a verdade, eles ouviram a verdade. E eles rejeitaram a Cristo. Esse texto é também um alerta contra
brincar com a fé, flertar com o evangelho, aproximar-se da igreja sem jamais se render verdadeiramente a Cristo. Uma casa vazia é uma casa em perigo. Por outro lado, uma casa ocupada pelo mais valente, essa casa jamais irá perecer. Poucos versículos antes, Jesus havia dito que Ele é o mais valente, aquele que vence o inimigo e toma posse da casa. Onde Cristo reina, o inimigo não tem mais direito legal. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristo não vem apenas para melhorar a casa, Ele vem para governá-la. Ele não aceita ser meramente um hóspede, um convidado. Ele exige o trono. Meus irmãos, esse texto nos chama a uma autoavaliação honesta. A pergunta não é apenas o que eu deixei de fazer, o que eu deixei para trás. A pergunta é: quem governa a minha casa? Quem governa a minha vida? Quem governa o meu coração? Você é apenas uma casa varrida ou uma casa habitada? Você mudou apenas hábitos ou nasceu de novo? Cristo reina em todos os cômodos da casa ou apenas visita alguns? Irmãos, não basta ser religioso, não basta estar limpo, não basta estar organizado, é preciso estar em Cristo. Aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aquele que está em Cristo é guardado pelo poder de Deus e o maligno não lhe toca. Aquele que está em Cristo tem a casa edificada sobre a rocha, onde sopraram os ventos, transbordaram os rios e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aquele que está em Cristo tem a esperança da glória. Aquele que está em Cristo é abençoado com toda a sorte de bênção espiritual espalhada nas regiões celestiais em Cristo. Aquele que está em Cristo já agora está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor, reto juiz, lhe dará naquele dia. Aquele que está em Cristo verá os caminhos da vida, na sua presença desfrutará a plenitude de alegria e na sua destra delícias perpetuamente. Aquele que está em Cristo será guiado com seu conselho eterno e depois será recebido na glória. Aquele que está em Cristo não irá se perder. Ele será conduzido por pastos verdejantes, será levado para junto das águas tranquilas. O Senhor trará refrigério à sua alma, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará contigo, e o seu bordão e o seu cajado te consolam. A bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão por todos os dias da sua vida, e você habitará com o Senhor por toda a eternidade. Isto é verdade para todo aquele que está em Cristo. Para isso é preciso receber um novo coração. É preciso arrepender-se dos seus pecados. É preciso crer em Jesus Cristo, confessá-lo com seus lábios, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Você que está sofrendo debaixo de opressão demoníaca, hoje você pode ser liberto em nome de Jesus.
ter os seus pecados perdoados, a sua vida transformada. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Creia no Filho de Deus e você será salvo. Cristo reinará em seu coração. Você será habitado pelo Espírito Santo de Deus e o maligno não mais lhe tocará. E você poderá dizer como o apóstolo Paulo: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora, pastor? E agora que eu já sou crente, o que é que eu devo fazer? Conquanto o maligno não possa tocar na sua vida sem a permissão de Deus, não devemos subestimá-lo. Ele é astuto, ele mente, ele distorce a verdade, ele engana, ele arma ciladas para mim e para a sua vida. Portanto, você precisa andar preparado, filho. Primeiro, você deve meditar na palavra dia e noite. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Medita na palavra dia e noite. Segundo, diga não às tentações. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Terceiro, enchei-vos do Espírito Santo. Buscai a presença de Deus todos os dias. Quarto, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiai e orai. Porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Geralmente, quando as pessoas leem um texto como esse de Lucas capítulo 11, alguns agem com indiferença, acham que isso não existe. Outros subestimam o poder do inimigo e acabam caindo em ciladas. Eu quero convidá-lo a agir, não com medo, mas ter uma postura bíblica e agir com sabedoria e prudência, sabendo que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Vamos orar?